que o mundo sabe sobre você? Tá aí uma pergunta que poucos de nós realmente nos fazemos, não é? Quando somos questionados sobre quem realmente somos, logo validamos uma escolha seletiva de características que tendem, por assim, nos descrever e também nos apresentar para determinadas pessoas, ocasiões ou até mesmo circunstâncias. Acontece que a escolha descritiva desse grupo de palavras, elegidos por nós mesmos, para então nos descrever por inteiro, precisa realmente justificar quem nós somos. E essa escolha de quem nós somos por inteiro é, sim, a nossa essência. A essência é aquilo que grava, que marca, que registra e que faz o outro lembrar de nós. A essência é uma palavra que vem do latim e que significa estar dentro de nós. Então, se ela está dentro de nós, ela é o que há de mais bonito, ela é o que há de mais genuíno e também de mais natural. É por isso que a nossa essência age de dentro para fora, e não mais de fora para dentro, como por muito tempo fomos instigados a entender que deveria ser assim. Hoje, eu vim aqui conversar de ser humano para ser humano. Eu vim aqui falar algo mútuo entre todos nós. Eu vim aqui falar sobre essência. E para falar sobre essência, eu quero compartilhar um medo que me acompanhou ao longo de toda a minha infância. Medo esse que eu imagino que muitos de vocês talvez também tenham passado por ele. Quem sabe muitos ainda o carreguem consigo até os dias de hoje. Esse medo era da morte. Eu tinha tanto medo da morte que eu não conseguia imaginar a minha vida sem a presença física daqueles que me eram queridos e especiais, como os meus pais, os meus familiares, os meus amigos, os meus colegas. Eu tinha tanto medo dela, tanto receio, que eu não conseguia imaginar a vida dessas pessoas que também me eram queridas e especiais sem a minha própria presença física. Eu não conseguia entender como, quando as pessoas partiam fisicamente, algo delas ainda permanecia em mim. Eu só fui perceber isso quando eu aprendi que nós todos somos ensinados a aprender a verdade mais absoluta da vida, a morte. Afinal, todos nós aqui um dia iremos partir, não iremos? Mas eu comecei a entender que nós somos ensinados a aprender, mas é necessário que nós consigamos desaprender e assim nos desapegarmos desse conceito da morte para então ressignificarmos a vida. E foi só assim que eu comecei a compreender que, embora um dia todos nós iremos partir, nós ainda permaneceremos vivos no outro. E isso só acontece porque compartilhamos com ele a nossa essência. Quem nós somos? Tá aí uma pergunta que é importante a gente se questionar. O quanto você tem impactado aqueles que passam pela tua vida? O que faz as pessoas lembrarem de ti? Que marcas você deixa nelas? Você já se perguntou isso? Eu sei, é profundo, é íntimo, porque fala realmente quem nós somos. Mas a pergunta pode ser feita de modo oposto também. O que estamos carregando dos outros conosco mesmo? O que nos faz sermos impactados por aqueles que cruzam a nossa vida, que passam por nós? Qual o impacto delas em cada um de nós? Quem nós somos? Nesse momento, eu quero convidá-los a imaginarem a casa mais bonita que vocês conseguirem mentalmente. Pode fechar os olhos, se assim vocês desejarem, e se sentirem confortáveis também. A ideia é que mentalmente a gente consiga visualizar a casa mais especial. E essa casa pode ter muitos andares. Essa casa pode ter muitos cômodos. Ela pode ter um jardim imenso e florido, como nem jardim ela pode ter. Ela pode ter ou não ter uma piscina. E ela pode ser um castelo. Ela pode também ter um cômodo só. Não importa. O que importa aqui é como você imagina a casa mais especial que você conseguir. Diante dessa casa, muitas pessoas estão se aproximando e é um dia de sol lindo que ilumina este lar. Sai uma alegria, uma felicidade, uma luz de dentro dela. Pessoas continuam a se aproximar, continuam a chegar. E dentro dessa plenitude alegre e feliz, de repente, um sentimento tenso parece estar se aproximando dessa casa. Mais pessoas estão chegando, mais pessoas estão vindo e se aproximando deste lar. E essa tensão começa a aumentar. Gotículas de chuva estão caindo do céu. Então uma tempestade parece estar chegando. A chuva vai se intensificando, vai se formando e trovões começam a surgir.
De repente, dentro dessa casa, surgem goteiras. Como essa casa reage a essas goteiras? Será que ela entende que nada como um dia após o outro? Será que ela percebe que quando a tempestade passar e o novo dia chegar, o sol pode voltar a brilhar dentro dela? Será que ela presta atenção nas goteiras e esquece por completo a bonança? Será que quando o sol chegar ela vai esquecer por completo as goteiras? A pergunta aqui é: como essa casa irá reagir a essa tempestade? Se você estava de olho fechado, eu quero te convidar nesse instante a abri-los e entendermos juntos que essa casa nada mais é do que nós mesmos. Portanto, eu pergunto: quem nós somos? A nossa essência não é algo que pode ser puramente romantizado, ao ponto de nós pensarmos que ela é algo intocável. Porque de fato ela é. Nós todos somos. Então, se somos palpáveis, o que estamos tocando? Porque assim como esse lar que consegue se materializar e se fazer presente, nós também conseguimos. Eu pergunto ainda, o que estamos sentindo? Porque se conseguimos nos materializar, nós também conseguimos sentir. Quem nós estamos sendo? As mudanças que a vida nos traz, os dilemas que passamos e todas as situações em que nós nos envolvemos são obras da nossa própria construção individual. Edificamos pouquinho a pouquinho tudo aquilo que carregamos em nós mesmos. Mas agora o que fica é sempre o sentimento de sentir. E sentir nunca é uma tarefa simples, porque requer justamente entender quem nós somos. Se deixamos marcas por onde quer que nós passamos, nós também carregamos conosco marcas daqueles que passaram por nós. Mas o principal sentimento que conseguimos deixar no mundo é a nossa essência. É ela a principal característica. Portanto, lembrem-se de escolher trabalhar as tuas emoções, de escolher abraçar e também perceber tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você apresenta. Porque em cada situação, você ainda é sua essência. O que o mundo sabe sobre você?